Fala aí, eu sou o Elton do Responde Aí e agora a gente vai bater um papo sobre força magnética e movimento circular uniforme. Bom, vou começar a discutir com você algo sobre a força magnética. Para isso vou voltar um pouco mais lá atrás. Bom, na eletrostática o que a gente tinha? Bom, a gente tem cargas em repouso, ou seja, fixas, e essas cargas, fixas produzem um campo, por exemplo, nesse ponto P, mas em todas as regiões do espaço, ok? E esse campo é dado pela soma vetorial dos campos produzidos por cada uma delas, ok? Se eu tenho, então, uma carga Q nessa posição, fixa ou em movimento, a força que essa carga vai sentir é dada por Q vezes E. Então, olha só, independente de a carga estar fixa ou em movimento, a força que ela vai sentir é dada por Q vezes E. Bom, e no magnetismo? O que acontece? Bom, no magnetismo, eu tenho, então, uma situação em que as cargas estão em movimento e cada uma dessas cargas em movimento, produz um campo magnético nas regiões do espaço. E, de novo, o campo magnético produzido nas regiões do espaço é a soma vetorial dos campos produzidos por cada uma delas. Então, olha só, se eu tenho agora uma carga nessa posição, ela vai sentir a presença desse campo e vai sentir uma força. Só que olha só a grande diferença. Essa carga vai sentir essa força apenas se essa carga estiver em movimento. Essa é uma grande diferença do caso da eletrostática, ok? Aqui na eletrostática, independente de a carga ser fixa ou em movimento, na presença de um campo a força é dada por isso aqui, Q vezes E. Aqui, apenas se a carga estiver em movimento, que essa partícula Q carregada vai sentir essa força, que é dada por essa expressão, Q, velocidade da partícula, vetor B, ok? Vamos olhar com mais cuidado para essa força aqui. Então, olha só. A gente tem a seguinte situação, tem uma força magnética e tem um campo nessa região produzido por outras cargas em movimento. Tranquilo? Então, olha só. Suponha que eu tenho uma carga positiva, ok? E ela se desloca com velocidade VQ nessa direção e sentido, e eu tenho um campo magnético nessa direção e sentido. E um ângulo φ entre eles, ok? Então a força é dada por essa expressão. Mas para onde está a força? Okay? Em que direção esse vetor aponta? Então olha só, repara que na força Fq eu tenho um produto vetorial VQ, vetor B. Então só para você ter uma ideia, como é que você pode estudar esse vetor? Pega a palma da sua mão e aponta os dedos na direção do vetor Q e dá um tapa da palma da sua mão em direção ao vetor V. Então essa é a chamada regra da mão direita e o seu polegar vai apontar na direção dessa força. Como a força aqui a carga é positiva, essa força vai apontar saindo da página. Tranquilo? Então, olha só, a força então é dada por essa expressão e o módulo é dado por esse produto aqui. Produto do módulo de Q, da velocidade e do campo, vezes o ângulo entre a força, entre a velocidade e o campo. E se a carga for negativa? Bom, se a carga for negativa, o que acontece? Eu faço a regra da mão direita de novo, V, vetor B, vai dar um vetor para cima, saindo da página, mas olha só, como a carga é negativa, agora ao invés de estar saindo, essa força está entrando na página. Tá certo? Então olha só, a força tem direção, tem a mesma direção do caso anterior, mas sentidos contrários. Porém, o módulo é o mesmo. Tranquilo? Então, outra coisa muito importante aqui é a seguinte, a força ela é perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo magnético. Essa é uma propriedade muito importante. E dá uma olhada só para você se lembrar, na regra da mão direita, V, vetor B, nos dois casos, os vetores estão perpendiculares tanto a B quanto a velocidade da partícula. Tranquilo? Então guarda esse aqui no seu coração que a gente vai usar daqui um pouco. A força magnética é sempre perpendicular tanto à velocidade da partícula quanto ao campo naquela região. E aí você tira essa informação da regra da mão direita. Tranquilo? Vamos seguir um pouco mais. Olha só. Agora eu vou ver um caso particular dessa situação. Vou considerar que o ângulo entre a velocidade da partícula e o campo magnético é de 90 graus. Ou seja, velocidade e campo magnético são perpendiculares. Então o módulo fica dessa maneira. No lugar de φ eu coloco 90, seno de 90, 1. Tranquilo? E aí eu considero a situação da carga positiva. V
vetor B vai dar um vetor saindo do plano, saindo da página, porque a carga é positiva. Então, olha só, considera agora essa situação. Imagina que você está pegando todo esse sistema e está girando tudo para dentro da página. O que eu quero dizer com isso? De 90 graus. Você está girando de 90 graus para dentro da página. Ou seja, agora o campo magnético vai estar entrando na página, a velocidade continua na mesma direção e sentido, e a força que estava saindo do plano agora está direcionada para o centro, como eu estou mostrando aqui. Tranquilo? Então, olha só, a força é sempre perpendicular à velocidade. O que isso significa, pessoal? Olha só, como a força não tem nenhuma componente na direção da velocidade, isso significa que essa força não está mudando o módulo dessa velocidade. O que essa força está fazendo? Ela está mudando apenas a direção da velocidade. E olha só, como eu estou considerando aqui um campo magnético, mas agora um campo magnético uniforme, o que significa isso? O campo magnético uniforme significa que em toda a região do espaço, em todos os pontos, o campo é o mesmo. Se isso acontece, significa que em todos os pontos, pessoal, desse círculo aqui, essa força vai ter o mesmo valor. E ela vai ser responsável apenas por mudar a direção da velocidade. Então a força permanece a mesma em todos os pontos e a velocidade é sempre tangencial aos pontos desse círculo. E a partícula vai descrever um movimento, então, anti-horário, partícula positiva. Tranquilo? Bom, se a carga for negativa, então, olha só, se a carga é negativa, o vetor, a força, agora vai estar entrando no plano, e aí imagina que você está fazendo a mesma coisa, né? Girando tudo isso daqui para dentro do plano, e o campo magnético agora vai estar entrando novamente, só que a força agora vai estar direcionada, vai continuar ainda direcionada para o centro, só que a partícula vai descrever um movimento agora no sentido horário, ok? Se a partícula for positiva, no sentido anti-horário, se ela for negativa, no sentido anti-horário. E de novo, como o campo magnético é uniforme, a força é a mesma em todos os pontos, né? E a velocidade muda de direção, mas é sempre tangencial em todos os pontos desse círculo. Tranquilo? Agora olha só, o que esse movimento aqui te lembra? Uma força sempre puxando para o centro, uma velocidade sempre tangencial, só que mudando de direção. Bom, isso é a mesma situação que a gente tem lá no caso do movimento circular uniforme. Se você não se lembra, vamos lá, vou te ajudar nisso. Olha só, lá o que a gente tem? Bom, a gente tem uma partícula descrevendo um movimento circular, a velocidade sempre com o mesmo módulo em todos os pontos, né? Porém mudando de direção. Qual o que causa a mudança de direção na velocidade dessa partícula, naquele caso? A força. Que força? Força centrípeta. Sempre voltada para o centro dessa circunferência. Tranquilo? Então, olha só. Pega isso aqui e agora junta com a força magnética. Bom, olhando essas duas expressões aqui, o que você repara? A força centrípeta, no caso do magnetismo, nesse caso que a gente está analisando, é exatamente a força magnética, tá ok? Então a força centrípeta que faz a partícula positiva nesse caso percorrer essa circunferência é exatamente a força magnética, tá ok? Se eu junto essas duas expressões, o que eu obtenho? Eu obtenho que o raio dessa circunferência é dado pelo produto da massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo, tá ok? Então, a gente agora acabou de unir a força magnética com o movimento circular uniforme. Tranquilo? Bom, já que tem essa característica, a gente pode aprender um pouco mais. Olha só. A chamada frequência ciclotrônica. Bom, o que é isso? O nome é meio estranho. Então, olha só. Se eu tenho um movimento circular, eu posso me perguntar o quê? Quanto tempo essa partícula carregada leva para voltar, para percorrer toda a circunferência e voltar no mesmo ponto? A quantidade que me dá essa informação é o período. Se eu substituo esse raio dentro dessa expressão, eu chego nessa expressão para frequência. E o interessante nesse sentido, nessa frequência ciclotrônica, que é usada aí em aceleradores, é que essa frequência ela é independente do raio. Né? Se a velocidade muda, dobra e o raio dobra, a frequência permanece a mesma. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.